Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Carmim. Hoje a gente vai falar dessa armadura enferrujada. Quando a autossabotagem feminina, ela deixa de ser escudo e vira cicatriz. Então imaginem uma rosa que, para evitar os novos espinhos, arranca suas próprias pétalas. Ou uma guerreira que teme perder uma nova batalha, então ela enterra sua própria espada. Então esse é o retrato sombrio de um fenômeno insidioso que acontece muito hoje, mulheres feridas por relacionamentos tóxicos, que transformam, né, a sua essência feminina, elas renunciam a essa essência feminina, à vulnerabilidade, ao brilho, à sua força suave, à sua intuição, e transformam tudo isso numa armadura auto-infligida e acreditam num trágico equívoco que se punirão primeiro e o mundo assim não vai poder mais me machucar. Então, abrem mão da feminilidade não como um ato de libertação, mas como um flagelo silencioso que perpetua um papel familiar e dolorosamente sedutor, o da sofredora nobre. Então, me desculpe, esse é um texto voltado para essa sombra, que é um chamado direto àquela parte que ainda sussurra: meu sacrifício é minha coroa de espinhos. Mas atenção, almas em dor, essa coroa está enferrujando e o mundo está começando a ver o sangue que ela causa nos outros, inclusive o seu próprio. E se esse espelho reflete algo em você ou em alguém que você ama, não caminhe sozinho nessa revelação, aprofunde-se nessa conversa nua e crua. Curta esse vídeo para que o algoritmo abrace mais almas necessitadas, compartilhe sem medo, pois a verdade, mesmo dura, é um ato de amor. E inscreva-se aqui no canal para não perder os próximos passos dessa nossa jornada coletiva rumo à autenticidade, à essência, ao autoconhecimento, ao feminino sagrado. E se você quer ir além do véu, o link para entrar no nosso grupo exclusivo do Carmim está aqui embaixo na descrição, onde a gente trabalha, né, dentro desse espaço, o confronto amoroso com as nossas sombras, um apoio verdadeiro, uma transformação sem máscara, gente. Então, o link está aqui embaixo. Não fique só no eco dessa armadura. Clique, entre, comece a derretê-la junto de quem já escolheu o brilho da verdade. Então, vamos lá. Esse mecanismo da dor, esse glamour e essa busca por um salvador espelhado. Então, a ferida de um relacionamento tóxico é profunda e muito dolorida, mas a dor não vem, da traição ou do abandono. Ela vem do que? Da falha. A falha, aquela falha assim que você bate, é muito inconsciente, mas eu não fui suficiente, eu não consegui evitar o desastre. Onde eu errei? O que eu podia ter feito? Como alguém ousa a sair da minha vida sem pedir minha permissão? Eu manipulava tudo, eu controlava tudo, e agora? Essa sensação é avassaladora. E aqui há um vácuo, e nesse vácuo da autoestima surge o que? A autossabotagem, como uma falsa salvação. Se eu não for mais bela, se eu não for mais feminina, sensual, aquela versão distorcida que o tóxico impôs, ou o próprio patriarcado, então nunca mais eu vou ser traída, abandonada e ferida. Então é uma lógica perversa. A mulher se encolhe, apaga sua luz, nega seus desejos e sua força receptiva, sua energia yin, essa intuição, essa coisa ligada à lua, essas energias ocultas, ao inconsciente, e ela veste essa capa da sofredora nobre, aquela que suporta tudo, que renuncia a tudo, e o meu sacrifício constante é apresentado o quê? Como uma prova última de um amor distorcido, ou que? De uma pureza moral superior. E em terapias a gente escuta muitas frases, mas a gente vai falar disso mais tarde. E aqui mora o perigo duplo, esse glamour da própria dor. A dor vira identidade, vira moeda, vira narrativa. Há uma sedução mórbida nesse papel. Ele confere o quê? Uma falsa sensação de controle. Eu escolho sofrer.
e perigosamente pode atrair a atenção e a compaixão alheia. Se eu ficar falando isso, se eu ficar mostrando tudo que eu sou agora, tudo que isso me trouxe, a dor que isso me trouxe, ou por que eu não quero ter ninguém, ou porque eu tirei férias, estou num ano sabático, tudo isso. A própria mulher começa a acreditar nessa nobreza, desse seu martírio, e vendo a sua autonegação não como patologia, mas como virtude. E essa é uma armadura enferrujada. Ela não protege, ela isola e corrói por dentro. E essa busca constante por esse arquétipo do resgatador, aquele que vai me resgatar do fundo do poço, das cinzas, da noite escura da alma. Essa sofredora nobre raramente sofre em silêncio absoluto. E vocês vão saber, se vocês não são elas, quem está à sua volta que é. Elas não sofrem em silêncio absoluto. A sua identidade é construída sobre a dor e, portanto, precisa do quê? De validação externa, 24 horas por dia. E é aqui que surge a busca compulsiva pelo arquétipo do resgatador. Aquele que vê sua dor, e isso também é amizade, gente. Isso acontece muito com amigas. Tem uma amiga que vê a dor, vê o martírio, sente no coração, tem compaixão. Então, é aquele que reconhece essa dor como nobre e que se move também para salvá-la. Não, eu vou te ajudar, eu estou aqui com você. E esse resgatador não é procurado numa parceria igual, mas como um espelho que reflete e valida o que é essa narrativa de vítima. É manipulação inconsciente e muitas vezes consciente, tá? Ao atrair e manter resgatadores através dessa exibição constante do seu sofrimento e da sua necessidade, eu fui abandonada, eu tenho filhos, sou mãe solteira, eu vivo nessa casa feia, não consigo. Tudo isso ela está perpetuando o quê? Um ciclo. Explora a energia alheia, leva a negatividade, explora o tempo dos outros, a compaixão alheia, sempre sob o pretexto do que? Da ajuda necessária, mantendo-se presa num papel central da sua própria tragédia. A ajuda gratuita que torna-se uma ferramenta para intensificar o papel de vítima, não para sair dele. E aqui surge a armadilha mais sutil e mais perversa dessa armadura, a resistência disfarçada do quê? De busca. Quando o verdadeiro chamado para transformação ecoa, quando essa pessoa que está ajudando realmente quer ajudar essa pessoa a se transformar, quando ela vê que ela tem que confrontar suas sombras, ou ela se vê numa situação que ela está exposta, o encontro cru, sabe, com essa própria sombra, aí exige o quê? Humildade de descer do pedestal. Exige a humildade de descer desse pedestal da sofredora nobre e precisa de muita coragem encarar a ferida sem o véu da nobreza. Então, a reação primeira, instintiva, é arrumar uma desculpa e, ó, fugir, sabe? Saída pela esquerda, leão da montanha. Então, é fugir, vazar. Mergulha-se freneticamente no oceano de outras coisas também. Tem esse outro lado, que ela mergulha freneticamente no oceano de terapias alternativas, cursos de despertar, rituais energéticos, consultas a oráculos, acumula certificados e jargões espirituais como quem coleciona medalhas. Mas observe com o olhar carmim. Quantas vezes essa imersão não é verdadeira busca, não é uma busca interior, é fuga. Não é transformação, mas acumulação de títulos de nobreza espiritual. Tá na moda. Eu tô ali naqueles congressos, eu tô ouvindo tudo aqueles influencers. É sofisticação máxima da autossabotagem. É usar as ferramentas de cura, o quê? Para cimentar papel e não para dissolvê-lo. Então, busca-se nos oráculos o que? Confirmação dessa dor única. Nas terapias, a validação do seu sacrifício superior. E nas práticas energéticas, um brilho externo que compense a escuridão interna não enfrentada. Então, é um jogo perigoso. A pessoa se cerca do linguajar do despertar, do estético do espiritual. Mas o seu coração permanece o quê? Trancado na fortaleza da autopiedade, incapaz da humildade essencial que a pessoa precisa para reconhecer: eu também sou minha própria carrasca. E rejeita
a verdadeira alquimia interior que exige o que? Derreter essa armadura. E prefere o que? Empilhar sempre novos adornos, vai colocando em cima dessa armadura, usando o sagrado como escudo contra a única cura possível, que é a rendição à sua própria sombra, e, consequentemente e radicalmente, chegar à sua autenticidade. O pedestal da sofredora nobre, agora revestido de pó, de pirita espiritual, torna-se mais alto e mais solitário, e o grito do corpo e da alma mais sufocado sob camadas e camadas de auto-engano luminoso. E o preço físico e emocional disso tudo. O corpo grita o que a alma sussurra. Essa autossabotagem crônica, essa repressão da essência vital, essa identidade cimentada na dor e na manipulação passiva, cobra um preço exorbitante. E não é coincidência que vemos epidemias do quê? Depressão profunda, a perda de si mesma, a negação do meu próprio brilho. É um convite o quê? Ao vazio. Sintomas psicossomáticos extremos, fibromialgia, fadiga crônica, obesidade, doenças autoimunes. O corpo torna-se o palco onde a dor psíquica não processada, aquela raiva contida, aquela eterna, como se diz, aquela vontade de se vingar daquele ser, inclusive contra si mesma. Esse estresse constante desse papel desempenhado encontra o que? Expressão física no corpo, como doença. É o grito silencioso da alma aprisionado nessa armadura. A ansiedade paralisante, o medo constante de ser de quê? Desmascarada, de que essa fachada de nobreza caia, ou que o resgatador falhe e gere um estado de alerta permanente. Porém, o vento está mudando hoje para todo mundo, para toda a humanidade. A transição é implacável. Há uma aceleração na consciência coletiva, sim. Estamos em um ponto de inflexão planetária, uma transição que não poupa ninguém. O que funcionava há 10 anos, há 5 anos atrás, essa manipulação sutil, a vitimização crônica, a exploração da compaixão alheia através do glamour do sofrimento, já não cola mais com a mesma eficácia. Já não cola, gente. Por quê? Porque o inconsciente coletivo da humanidade está menos adormecido, ele está acordando. E essa sombra, que são todos os aspectos nossos reprimidos e negados, vocês veem hoje com essa questão dos preconceitos, o julgamento, das guerras, já não consegue mais ser escondido tão facilmente nas profundezas. Então, tudo está emergindo e sendo trazido à luz. Não é isso que era o cair dos véus? Individualmente e coletivamente. Então a intuição ela está se purificando. Muitas pessoas estão passando por processos profundos de limpeza interna, desbloqueando a sua intuição e essa percepção energética. Então a dissonância vibracional aqui tornou-se mais gritante. A falsidade, a inveja velada, a manipulação por trás da máscara da sofredora, dos elogios, dela contornar a situação com vaidade, da energia da dívida emocional, daquela pessoa pura, não, eu sou aquela pessoa quietinha, santa, faço tudo certinho, tudo isso emite cheiro hoje, um cheiro energético, que as pessoas que estão desenvolvendo essa intuição, né, que estão nesse processo de despertar, estão percebendo com mais clareza, e isso está crescendo a cada dia, tá? Não é só falar de ressonância Schumann, diz que bateu. Isso é uma onda, são em ondas, ondas como o som, como a onda das cores, tudo isso está funcionando para quê? A sombra está exposta. As máscaras estão ficando cada vez mais transparentes. As pessoas estão se cansando de dramas cíclicos, de histórias repetidas de abnegação que só servem o quê? Para prender, não para libertar. Então a percepção de que o sacrifício nobre muitas vezes, né, esconde o quê? Manipulação, preguiça emocional ou medo de assumir o próprio poder. Isso está se tornando cada vez mais aguçado, o cansaço também dos resgatadores. O arquétipo do resgatador, eles também estão
evoluindo. Esse arquétipo também está em evolução, junto com a consciência coletiva. Então, muitas estão percebendo que salvar constantemente não é amor, é codependência, eu fico presa àquilo. Então, estão aprendendo que é discernir entre compaixão genuína e exploração disfarçada. Estão se protegendo e se afastando, tá? Então, o caminho dessa verdade, tá, que escorre por essa armadura. Portanto, essa alma que se esconde sob essa capa da sofredora nobre, que trocou o brilho da lua por uma armadura de ferro frio, adornada com o brilho do que? Falso, de títulos espirituais não vividos, ouça o sussurro que vem do teu próprio sangue, da tua energia fluídica vital, tingido de carmim. A vida não cobra com notas frias. Ela cobra em dores surdas que ecoam nos nossos ossos, em noites de insônia incessantes, onde o ego da tua própria voz negada te assombra, na solidão que cresce à medida que resgatadores e até os guias sinceros, com olhos agora sem esse véu, percebem o jogo e seguem seus caminhos. O teu sacrifício nobre e a tua jornada espiritual de fachada são monumentos ao vazio, erguidos sobre o altar da tua própria essência assassinada. Então, essa armadura enferrujada, mesmo banhada em luz artificial de terapias fugazes, já não nos protege, já não te protege mais. Ela te aprisiona, te envenena por dentro. O grito sufocado transformou-se em fibra dolorida, em nevoeiro mental, em um coração que bate ao ritmo de uma fuga interminável dentro do próprio labirinto que a pessoa mesma criou para não sair dele. Então a transição chegou, o véu que ocultava a sombra está se desfazendo e as percepções se afinando, as intuições clamam, as energias não mentem mais. Olha para o carmim que escorre das junções da tua armadura. Não é a cor da nobreza, nem o brilho de um cristal não integrado, é a cor crua da vida que insiste em pulsar, mesmo negada. É o rubor da verdade que teima em emergir, expondo a fuga espiritual. É aquele sangue teu, ele clama por libertação autêntica, não mais por rituais de auto-vitimização ou coleção de diplomas de dor. O castelo de sofrimento e essa pseudo-espiritualidade que muitas pessoas construíram está ruindo, e não pelo ataque externo, mas pela luz implacável que agora banha todas as sombras, revelando a desconexão entre os teus adornos e a sua alma. O resgate que verdadeiramente buscaste nunca virá de fora, nem de mais um curso, nem de um salvador. Ele está adormecido dentro de ti, sob os escombros da feminilidade negada e sob a pirotecnia espiritual vazia, esperando que você tenha a humildade de descer do pedestal e a coragem de ser inteira, vulnerável, poderosa, radiante, humana, imperfeita. A única nobreza que perdura aqui é a da autenticidade conquistada na forja da própria sombra. Desenterre essa sombra. A vida, afinal, não é uma punição a ser suportada com medalhas, nem um palco espiritual para manter papel. É um brilho a ser vivido, sem armaduras. Desperta antes que o carmim da verdade seque, apenas como lembrança, e fique o que? O que poderia ter sido, né? E você se sinta ofuscada pelo brilho frio das condecorações que não te curaram. Então aqui fica esse apelo, fica aqui essa forma com que a gente olhe para dentro de nós. Então entenda tudo isso, mande isso aqui para mais pessoas. Se você chegou até aqui, você está até o fim comigo, esse chamado está feito. Essa verdade do caminho pulsou em você durante esse vídeo e não ignore essa força, esse rubor. É uma deixa,
curta se ressoou, compartilhe se tocou na sua alma, se você conhece alguém preso nessa armadura dessa falsa nobreza. Inscreva-se aqui para continuarmos essa travessia juntos, vídeo após vídeo. E um convite muito mais profundo: se você está pronta para trocar esse pedestal solitário por um círculo de terra firme, humilde, simples, onde a sombra é acolhida para ser transformada e não apenas exibida. O grupo do Carmim te aguarda. O link da sua iniciação está aqui na descrição do vídeo. Não é mais um refúgio espiritual de fachada, gente. É um campo de alquimia interior. Aqui eu trago ferramentas para você trabalhar. Agora você vai forjar com o próprio barro, tá? O que você vai fazer e para onde esse caminho vai te levar. Eu sou Cristiane Nohara e te espero lá comigo. E até o próximo mergulho nas profundezas que libertam. Permaneça em sua verdade. Carmim é verbo. Vamos praticá-lo juntas? Eu fico aqui, termino esse vídeo deixando vocês com um grande abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro.